Shalom, queridos. Nós estamos no mês de Elul, a gente vai ter um mês maravilhoso. Creio que Deus vai e tem muita coisa para ministrar o nosso coração, a nossa vida. É um mês que a gente já quer dizer desde já para vocês que você mantenha o seu foco, querido. Não perca o foco da sua promessa, não perca o foco do que Da Deus tem para benção. da bênção que Deus derramou sobre você. Eu quero até pedir uma gentileza, uma sugestão, que você anote as promessas que Deus deu para você nesse mês. E você possa trazer à memória diante de Deus as promessas. E daí, e Amém. realmente efetivar diante de Deus. Fala, puxa, Deus, o Senhor, eu tenho essa promessa, eu recebi essa palavra, eu recebi essa ministração, o Senhor falou comigo aquele dia, isso ardeu no meu coração. Então, e reativar as promessas de Deus. Isso, aquilo que você Pra, tem recebido não só nesse mês, tá, gente? Recebeu ao longo da sua vida. exato, ao longo da sua vida. Mas esse é o mês de Lu, como rei está no campo, biblicamente falando, então é muito importante que você possa regar a semente. Veja, isso é muito importante, regar a semente. Regar a semente. Ou seja, não murmure, querido, entendeu? Porque Não mata a sua muitas semente. vezes Jesus semeou numa boa terra, que é você, né? E aí você fica, logicamente, liberando palavras assim, que é uma contra-fé, uma anti-fé. E, obviamente, vai matando a sua semente, em vez da sua semente frutificar, ela acaba, infelizmente, muitas delas acabam morrendo. Então, queridos, mantenha o foco. Satanás tenta fazer, infelizmente, uma cortina de fumaça para tentar tirar o foco de vocês da bênção da promessa. Mantenha o foco na promessa. Mantenha o foco na promessa. Então, quero trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, né, gente? E outra dica que a gente deixa para vocês aqui é no tocante ao medo, tá bom? O medo é algo que, infelizmente, assola muita gente, né? A maioria das pessoas. E o que que a gente faz? Como é que a gente resolve essa situação do medo? Como é que a gente pode tirar isso da mão de Satanás? Porque muitas vezes Lilith ela se alimenta, né? Do medo, né? Então, o que que a gente faz, gente? A gente tem costume, né, de, em oração, você ser sincero com Deus e você chegar diante do Senhor e colocar diante dele todos os seus medos. Por mais pequeno e por mais bobo que seja, tire do coração e coloque diante do Senhor. A palavra diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o centro da ansiedade, gente, é o medo, tá? Então, todos os seus medos, medo de faltar dinheiro, medo de ficar endividado, medo de sofrer um acidente, qualquer tipo de medo de morrer, né? Qualquer tipo de medo, coloque diante do Senhor. Você vai ver como vai melhorar assim absurdamente. Até porque, logicamente, Deus já está enxergando as suas debilidades, suas falhas, os seus medos, né? E naturalmente, isso já está visível diante de Deus. Agora, quando você confessa isso, naturalmente você está demonstrando para Deus que Ele é capaz De de resolver. resolver, que Ele tem a potência para isso, o poder para isso. E, logicamente, quando você coloca no altar de Deus, as coisas elas acabam mudando de figura. Nós realmente temos que lançar diante de Deus todas as nossas Preocupações, ansiedades e né? preocupações. E Tirar medo. do coração, colocar diante de Deus. Tira daqui. Não fique aqui deixando aquela para virar muitas vezes uma Amargura. amargura e destruir você, entendeu? Porque a amargura realmente ela também é uma antifé. A amargura quando vai crescendo, crescendo, vai virando Gera aquele fel, incredulidade. ele gera incredulidade, ele gera temor, ele gera uma angústia terrível, e aí você não consegue frutificar. Então, é importante se livrar da amargura. Quando começa aquele fel, começa a descarregar, fazer uma espécie de ação de descarrego diante de Deus e te liberar mesmo seu coração, deixar seu coração limpo. E, logicamente, como nós estamos nesse propósito de Yom Kippur, é muito importante que você seja o mais sincero Possível. possível diante de Deus, né? Então tá, gente. Nós terminamos, para a honra e glória do Senhor, os 7 dias que nós estávamos colocando os portais da alma. Então, nós já colocamos todos os portais do nosso espírito, né, do espírito humano, colocamos todos os portais da alma, e essa semana nós vamos fazer os 5 portais do corpo, que são os 5 sentidos, começando hoje pela visão, ou pelos olhos, e os últimos 2 dias, assim, se eu permitir, nós vamos fazer orações alinhando e reintegrando todas essas 3 partes. Ok? Esses 2 dias, assim, 2, 3 dias nós vamos fazer alinhando bonitinho para daí a gente começar a trabalhar a Selihot, né? E orações específicas para essa questão da preparação do Yom Kippur. Tem mais uma coisa, queridos. Ah, se você se sentir mal assim, financeiramente, tá? É muito importante que você
passa de vez em quando. Nós estamos lutando esse mês contra um sistema maligno, um sistema de herpes. Pois se você tiver algum medo assim mais extravagante na área financeira, é muito importante que você faça aquela pauta de arrependimento de herpes. Algumas pessoas já fizeram aqui, mas é muito importante você fazer de Tá novo, lá no Telegram. nominar os pecados. E lógico que é um centro, é uma direção, mas se tiver outros pecados financeiros, você pode nominar perante Deus. Quanto maior a quantidade de medida que você erguer de arrependimento perante Deus, mais perto ou mais próximo você vai estar de virar o jogo e de, naturalmente, mudar a sua história. É muito importante isso, muito importante. Você vai perceber no final de cada vez que você faz arrependimento sincero perante Deus, como sua alma vai receber o aconchego do Espírito Santo, a direção e também o toque de Jesus. Como o Marcelo falou, esses pecados que você pode trazer além daquela pauta, que a pauta é só uma direção, um norte, né, um guia, o apóstolo Éder está explorando isso bastante ali nas lives de manhã, né, da libertação financeira, que ele começou antes mesmo do propósito aí junto. Então, gente, vamos lá. A gente está com bastante trabalho, tem bastante propósito, bastante oração, bastante jejum, e nós cremos que o Senhor vai nos dar vitórias gigantescas, extraordinárias nesse Yom Kippur dos tabernáculos. Aliás, como pastor, eu estou Posso muito falar? feliz, muito feliz. Nós estamos muito felizes, né? Eu tenho visto quanto Jesus tem trabalhado com vários filhos espirituais, também trazido à memória pecados antigos para você se arrepender. Isso aí que eu vejo a obra do Espírito Santo. Quando a pessoa começa a ficar com o coração mais sensível, e você permite que Jesus mostre para você aquilo que desagradou a ele, mesmo que seja 10 anos muito tempo, atrás, 8 mesmo que anos seja muito tempo. atrás, né? 20 anos E atrás. aí que você fica com o coração preparado para realmente se render para Deus e se arrepender desses pecados, trazer a tempo presente e resolver esses pendências. É isso que nós precisamos, isso é Yom Kippur, isso é realmente arrependimento. Aleluia. Queridos, Vamos vamos lá. lá então. Oração para a limpeza dos portais do corpo. Nós vamos então fazer esses 5 dias aí, que está ligado à sua consciência no mundo físico, né? Porque a gente tem essa ligação aqui no mundo físico. Aí, o que que o nosso autor fala? Como incrédulos, quase todo o fluxo de informação ele é recebido de fora para dentro, né? Através desses 5 portais, que são os 5 sentidos, né? A audição, visão, paladar, tato e olfato. Né? Esses portais eles constituem o que nós chamamos do homem carnal ou o homem natural, que não entende os planos de Deus, como diz lá em Coríntios, tá? Muitos desses portais são influenciados, né, de uma forma ou de outra por espíritos demoníacos, né? Ou então só por desejos da carne caída mesmo, né? Sates no grego ali, que são conhecidos como obras da carne caída. Falando especificamente da visão. O tipo típico de escravidão nessa área tem a ver com a luxúria, né? Pornografia e materiais relacionados. Mas também, gente, pode estar relacionado ao consumismo. É aquela pessoa que passa na frente de uma vitrine, não consegue passar reto, ela para, ela tem que ver, tem que olhar, e dali já cobiça a cobiça dos olhos, já concebeu e ela tem que comprar. Entendeu? Então, não é só a questão da pornografia, mas também o consumismo. Porque o Brasil, de modo geral, é um país muito consumista. Tá bom? Também a gente falou vitrine, mas às vezes a vitrine tem toda forma, né? Na Não é só internet. shopping, a internet e também a própria vitrine, até nos terminais de ônibus aqui de Curitiba. As pessoas não conseguem passar na frente de uma lanchonete sem comprar uma coxinha, por exemplo. Então, não é pecado você comprar o alimento, mas só que quando você não tem controle de si mesmo, isso é complicado. Aí não é É, legal. Aí é, não é legal. é a cobiça dos olhos, né? Daí a gente pode, às vezes, pode você comprar qualquer coisa no shopping também não é pecado, mas quando você não tem controle do seu próprio ser, é uma situação complicada que precisa de atenção, tá bom? Aí ele coloca assim: uma vez que esse portal foi contaminado, quando a visão é contaminada, né, uma resistência forte precisa ser colocada sobre ele. Então a gente precisa gastar tempo em oração para limpar os olhos, tá? Porque frequentemente um espírito familiar vai se apossar desse portal e controlar o que entra nele. Então, através de jogos, através de desenhos, através de filmes, através de revistas, através de sites, aplicativos, redes sociais, entra tudo por jogos, gente. Então, a gente precisa filtrar, né, isso que a gente vê, e é uma questão de hábito, é uma disciplina mesmo, e a gente botar, através do portal da nossa decisão, não só interna, mas também externa, né? Você decidiu internamente, agora você vai agir, vai tomar atitudes, ações, de não ver mais determinados tipos de
imagens, né? É um tipo de oração muito interessante. É muito legal você fazer que você pedir para Jesus colocar colírio nos seus olhos, Sim. colírio do céu, entendeu? Para limpar os seus olhos, para limpar sua forma de ver, sua lente como você vê a vida, entendeu? Porque tem pessoas que só olham as coisas muitas vezes com uma lente ruim, né? A pessoa para reclamar mesmo, para murmurar, para ter um motivo a mais e para fazer um insulto contra Deus. Agora, lógico que quando a gente tem o colírio do céu, a nossa vida também acaba tendo um olhar para agradecer a Deus, não somente tudo que nós temos, mas também para ver as coisas com compaixão, com misericórdia, com a graça, com amor, com fervor, e também ver a vida com paz. Então, assim, ele continua falando que esse forte impulso de você olhar, né? Porque às vezes você bate o olho sei lá, no outdoor que tem uma situação ali, uma mulher colocada de uma forma indecente, sensual demais, o pecado é você fixar o segundo olhar, né? Porque o primeiro você vai ter de surpresa, mas o segundo não, né? Então, esse segundo olhar, esse impulso de você voltar os olhos de novo para aquela situação, para aquela imagem, ele está sendo engatilhado, né? Está sendo fomentado por um espírito maligno que está alojado ali, em algum lugar, tá? E ele está procurando satisfazer essa obra da carne para ele se fortalecer e continuar ali controlando cada vez mais. O testemunho do autor, William Clayton, ele fala assim, que no começo das orações dele sobre os portais do corpo, ele descobriu que nem havia porta sobre eles que ele poderia fechar, né? Tem portas que ele não conseguia fechar por causa do pecado que ainda estava presente na vida dele e pelas coisas que ele tinha crescido fazendo, né? Então, eu tenho que primeiro lidar com a questão do pecado para depois fechar as portas nesse portal. Então, a gente já está lidando com essa questão do pecado, né, gente? Com as diversas orações que estão sendo feitas de renúncias aí com os nossos apóstolos. E ele dá um testemunho aqui, perdão, por isso, que sussurros podem ser colocados nos seus ouvidos, na sua mente, né? Para induzir você a fazer alguma coisa, olhar para algum lugar e colocar aquela coisa assim, ah, não vai dar nada, né? Essa expressão, não dá nada, ninguém vai saber. Coisas assim que podem ter o conteúdo demoníaco, tá? Ah, E você está sozinho. não saber o que você está vendo, né? Como se Deus não estivesse ali presente, sabendo o que você está fazendo, né? Então, ele fala aqui que o portal da audição e da visão estão diretamente ligados ao portal da mente, né? E lembrando que sempre a influência vem do lado de fora para dentro. Quando as pessoas falam que elas veem coisas que não estão lá, é por causa desse tipo de influência, né? No portal da visão que trata a imagem direto dentro da imaginação. Então, está falando aqui que a imaginação da pessoa já está contaminada, e às vezes pode repetir esse tipo de situação. Então, Marcelo vai fazer essa oração com vocês agora, tá bom? E eu vou explicar para vocês que ver no espírito, né, não no físico, mas ver no espírito, não requer um mega encontro espiritual, né? E não é algo difícil. De acordo com o autor, é fruto da forma que nós fomos criados para sermos como por Deus, né? Então, é normal, deveria ser normal você ver dentro do seu espírito, através do seu espírito. E ele explica aqui que você requer, na verdade, treinamento. Ele coloca aqui. Ver no espírito não é algo difícil. É um processo de retreinamento dos nossos portais para receberem a informação de dentro para fora, porque o Espírito Santo está dentro de nós, né? E não para receber só a informação de fora para dentro, né? Dos portais do corpo para dentro. Porque nós estamos tão acostumados a só receber as informações que, vamos colocar entre aspas, assim, os músculos do nosso homem interior, do nosso espírito, eles estão fracos, né? E é uma batalha para você treinar com o seu espírito, né? Por isso que você precisa ter esse hábito, essa disciplina. Vamos lá, Eu Fábio. acredito que alguns de vocês já estão fazendo, e não só alguns propósitos de oração, mas alguns propósitos de jejum. E quando você tem esse propósito de jejum mais forte, naturalmente fica mais fácil você, o teu espírito comandar a sua alma e comandar os órgãos do seu corpo. E, logicamente, você vai perceber quanto mais perto de Jesus você estiver, aquilo que entristece o Espírito Santo, você vai sentir uma repulsa, você vai sentir ah, um, como se fosse um choque assim de Jesus. Você vai perceber no seu coração espiritual que aquilo está entristecendo a Deus porque não está glorificando a Cristo. E porque, logicamente, te leva para longe de Deus.
Então, é muito importante nós guardarmos os nossos olhos, que são, até pelos mundanos, pessoas ímpias falam que são as janelas da alma. Vamos lá, então, Cristo. Quero que você repita e peço a gentileza de você repetir comigo essa oração. Pai, hoje, em nome de Jesus, eu libero o fluxo da glória de Deus através do portal do primeiro amor e da glória de Deus e do portal da revelação para dentro do portal da minha imaginação Para dentro do portal da minha alma, da imaginação, e para fora através do portal dos meus olhos, para fora, através do portal dos meus olhos, para que eu possa ver dentro do reino dos céus, para que eu possa ver dentro do reino dos céus, com visão espiritual com renovada, visão espiritual renovada, que os meus olhos possam se tornar que os olhos possam se tornar como chamas de fogo fogo para o mundo dos espíritos para o espírito demoníaco. demoníacos, conforme eu reflito a glória de Deus, Forma eu reflito a glória de Deus que está dentro de mim. que está dentro de mim. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu confesso, eu me arrependo, peço, me defendo, eu mudo de direção. são. Eu renuncio, revogo, enfraqueço, retiro. E revolve em cabeça e retiro. Eu removo totalmente Removo totalmente todos os códigos, selos, todo tipo e quantidade de vendas mágicas, todo tipo e quantidade de vendas escamas, mágicas, documentos, dispositivos, dispositivos, registros, registros, memórias e memórias, imagens iníquas imagens e não arrependidas não de assistidas, qualquer parte dos meus olhos qualquer parte dos meus olhos e de seus sistemas, e de seus sistemas. globo ocular, O globo ocular, suas águas, suas águas, córnea, a córnea, cristalina, cristalino, a íris, os nervos, os músculos ópticos, músculos ósseos, a pálpebra, pálpebra, retina, a retina, os os cílios, cílios, as as sobrancelhas, sobrancelhas. entre outros, Feito. bem como o meu cérebro, Percorre do cérebro, meu sistema meu nervoso, sistema nervoso, central e periférico, central e periférico, a minha mente, o mente, meu meu consciente, consciente, meu subconsciente, o meu inconsciente, também do meu sangue, sangue, medulas, medulas, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, das minhas células, das minhas células, da minha genética, da minha meu DNA, meu RNA, DNA, minha epigenética, epigenética, as proteínas, entre outros, que seja aplicado o sangue de Jesus. aplicado no sangue de Jesus. Eu peço em nome de Jesus, Eu peço em nome de Jesus, que seja aplicado a unção própria que seja aplicado a unção própria, para limpeza. Eu certeza, também suplico água do trono do Eterno casamos e temos para aprofundar essa limpeza. para aprofundar essa limpeza espírita, E ainda que o fogo líquido consumidor fogo líquido consumidor, do Espírito Santo Espírito Santo, seja aplicado para purificar seja aplicado para purificar e prof- curar e curar profundamente profundamente, de toda iniquidade, tá? contaminação e sementes malignas, Traumas, assim como os traumas. Conforme Números 31, 20 a 24, Deuteronômio 4, 24, Isaías 30, 27, Ezequiel 47, Hebreus 12, 29, Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e seguintes. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós vamos agora, queridos, já começar uma oração de forma espontânea. Eu convido você a orar junto conosco, a orar junto comigo, para que nós possamos se chegar no trono do Altíssimo. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesse dia, Pai, no primeiro portal do corpo, que é os olhos. Nós queremos pedir perdão, Pai, todas as vezes que nós olhamos com o segundo olhar, todas as vezes que nós não, mas, não glorificamos o nome de Cristo através dos nossos olhos, Pai, através desse membro, Pai, que é tão importante na nossa vida. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, mas nós viemos diante de Ti hoje, Pai, se arrepender por usar os nossos olhos, Pai, até para desonrar pessoas, para zombar das pessoas, para falar de uma forma ruim
contra outras pessoas, Pai. O mal olhado, Pai. O olhar de cobiça. Olhar, Senhor Deus, de uma forma maléfica, sedutora. Pai, o olhar que de uma forma com raiva. Senhor Deus, um olhar com injustiça, Pai. Nosso olhar, nossos olhos muitas vezes serviram, Senhor Deus, de ferramentas de injustiça. Perdão, Senhor Deus, quando nós não glorificamos o Teu nome. Pedimos Sua purificação pelo poder do Teu sangue, dos nossos olhos, da nossa vida, do nosso coração, Pai, do nosso corpo, que não sejam membros, Senhor, Senhor Deus, de pecado, membros de instrumentos de iniquidade, membros de instrumentos de transgressão, Pai, contra o Senhor, Pai. Mas que sejam membros de justiça, sejam membros, Senhor Deus, de pureza. Purifica os nossos olhos, Pai. Venha com a tua tenaz, Pai, e queima todo o sistema maligno, Pai, que está nos nossos olhos, Pai. Com a brasa viva do altar, nós solicitamos e pedimos perdão, Pai. Pai, nos perdoa, Jesus. Aramando sono ramahastu kemadarai. Penunkunda suredaba shoko noroku. Urana socorro nebicanda radasai. Coloca o corilho, Pai. Senhor Deus, todo o sistema maligno que agora está se levantando contra, Senhor Deus, as finanças dos teus filhos. Senhor Deus, a prosperidade dos teus filhos. Senhor Deus, a vitória dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, venha queimar, Senhor Deus, com fogo do teu altar, Senhor Deus. Todo olho mau, todo olho maligno, todo olho satânico contra os teus filhos, Pai. Todas as pessoas, Senhor Deus, que têm olhado com um olhar satânico, com um olhar de cobiça, cobiçando o que é dos teus filhos, cobiçando os talentos, os dons, cobiçando, Senhor Deus, as empresas, a família, cobiçando, Senhor Deus, o cônjuge, cobiçando, Senhor Deus, a prosperidade, cobiçando, Senhor Deus, os estudos, a inteligência, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, venha queimar, Pai, pelo poder do teu sangue, todo o sistema maligno, todo o sistema cobiçoso, Pai, todo o sistema de maldição, Senhor Deus, que foi proferida com os olhos, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós viemos, Jesus, Senhor, pedir que o Senhor venha, Senhor Deus, a levar os teus filhos a esse banho, a esse colírio. Eu coloco o colírio do céu, Pai. Limpa os olhos dos teus filhos e abençoe que teus filhos possam experimentar, Senhor Deus, a santidade, o Senhor Deus, um novo fluir, um novo viver, uma nova forma de olhar e enxergar a vida, Senhor Deus. Que possa, Senhor Deus, enxergar a vida com um olhar de esperança, com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, que seja aberto, o Senhor Deus, de fato, os olhos do espírito, os olhos do coração, os olhos de entendimento, para que teus filhos possam absorver, Pai, as tuas palavras, os teus ensinamentos, a tua Torá, a tua revelação, a tua graça, a tua direção. Direciona os teus filhos. Leva os teus filhos para um tempo de arrependimento, Pai. Arremexou do com. Senhor Deus, rega os teus filhos com esperança. Flua esperança. Flua amor. Flua graça. Flua fé. Mais fé, Pai. Nós pedimos mais fé, mais esperança, Pai. Rega essa semente que teus filhos, Senhor Deus, têm no coração deles. Rega, Pai, para que cresça e frutifique. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu quero ler para vocês Levítico 26. Enquanto a Maria está ali abrindo. Já bem-vindo, Wellington, bem-vindo, Rui. Bem-vindo, queridos. Ai, acho que vou abrir, tá? Eu café, vamos lá. Vídeos, eu vou ler do 3 ao 13, ok? Vamos lá. Se viverem de acordo com os meus regulamentos, observarem e obedecerem as minhas mitzvot, e em nome de Jesus, Senhor, nós queremos trazer à memória agora cada ato de obediência, cada ato de fé, o tempo gasto, as ofertas, a celebração das festas, todas as nossas obediências, Pai, todos os atos de obediência que nós temos para a vida, as de tzedaká, oferta de justiça, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor dará a nós a chuva necessária na estação. A terra dará o seu produto e as árvores no campo frutificarão. Tua debulha se estenderá até a colheita da uva, e a colheita da uva se estenderá até o tempo da outra semeadura. Comerão quanto quiserem e viverão com segurança na sua terra. Eu darei shalom à terra de vocês. Vocês se deitarão para dormir sem medo de ninguém. Livrarei a terra de animais selvagens.
A espada e a guerra não passarão pela sua terra. Perseguirão seus inimigos e eles cairão diante da sua espada. 5 de vocês perseguirão uma centena, e uma centena perseguirá 10.000. Seus inimigos cairão diante da sua espada. Eu me voltarei para vocês e os tornarei férteis. Aumentarei o seu número e manterei a minha aliança com vocês. Todos comerão o que desejam da colheita do ano anterior e jogarão fora o que sobrar dela para dar espaço à nova. Eu não gosto de jogar fora, então a gente faz atacar, né, gente? Estabelecerei meu tabernáculo entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo. Eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não fossem escravos mais deles. Eu quebrei as barras do seu jugo, para que vocês andem de cabeça erguida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso desejo é para que também os olhos que a Bíblia Sagrada diz em Mateus, né? Que os olhos são a candeia do corpo. O nosso desejo é para que você tenha os olhos bons, a fim de que todo o seu corpo seja luz ou receba Como a luz Jesus do fala. Todo-Poderoso, assim como Cristo falou. E que nós, de fato, possamos desviar os nossos olhos também das coisas inúteis, mas vivermos nos caminhos que o Senhor traçou para nós, em nome de Jesus Cristo. Assim como o salmista Davi diz em Salmo 119, versículo 37. Que Aleluia. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu lar. Muito obrigado por segunda-feira estar conosco, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa fazer você viver Amém. aquilo que está escrito no rolo e nos livros sobre a sua vida, 100%, nem desviando, como disse Jesus para José, nem para a direita, nem para a esquerda, em nome de Jesus. Que a sua colheita não seja roubada. Amém. 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 Deus abençoe, meus amados. Shalom, De novo, shalom. nutra a esperança. Não dê bola para Amém. Satanás. Não dê bola para o foco, Amém. mas dê bola, mas o foco naquilo que Jesus tem para você. Na sua promessa. Shalom, shalom. Amém. Bênçãos para você. Glória a Deus. Shalom, shalom. Deus abençoe, queridos, Até em nome de amanhã, Jesus. queridos. Até amanhã, meus amados. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.